Vamos falar de um assunto polêmico. Qual é o choque que mais causa danos ao ser humano? O de 127 volts ou o de 220? Esqueça aquele negócio de aquela que gruda ou aquela que joga. Vamos falar em número. Qual é a tensão que pode mais danificar o corpo humano? A tensão de 127 volts ou 220 volts? Quando a gente fala desse assunto, logo vem alguém falando sobre chuveiro elétrico. Coloco como exemplo o chuveiro elétrico. Só que é diferente. Tá? O exemplo do chuveiro elétrico não serve para o ser humano, porque nós encontramos dois tipos de chuveiro elétrico. Um funciona em 127 e o outro em 220. Então, eles têm resistências diferentes. Tá? Não dá para você comparar dois modelos de chuveiro elétrico e aplicar ao ser humano, porque vai ser diferente. A tua resistência continua a mesma. Você toca no 127 ou 220, a resistência é a mesma. Quando a gente compara modelo de chuveiro elétrico, a resistência do chuveiro muda de um para outro. Por isso que a corrente vai mudar também. Vamos botar aqui um exemplo bem prático aqui em números. Um chuveiro elétrico de 220 volts com uma resistência de 8 ohms, ele tem uma corrente aí de 27 amperes, em torno de 27,5. Dá uma potência aí de 6.000 watts de potência, tá? Quando a gente pega esse chuveiro de 220 e nós procuramos um de 127, nós encontramos o mesmo aparelho com a mesma potência, só que trabalhando numa tensão diferente. Encontramos outro modelo, né, 127 volts, então a resistência interna dele tem que ser outra, já vai para 2,6. Se a gente pegar e dividir 127 por 2,6, nós encontramos uma corrente de 48 amperes. Uma corrente bem alta. Aí você vai dizer, a corrente é maior em 127. Claro, porque a resistência é menor, a corrente tem que ser maior. Porém, depois de fazer todo esse cálculo de multiplicação, multiplicar os 127 por 48, nós temos aproximadamente os outros 6.000 watts de potência. Então, é a mesma potência nos dois aparelhos. Tá? Agora, quando a gente fala de corpo humano, a resistência se mantém, é a mesma. Tem a resistência com a pele seca e com a pele molhada. Tá? Vamos considerar uma pessoa suada com a resistência do seu corpo aí em 5K ou 5.000 ohms. Vamos fazer o cálculo agora para saber qual é a corrente que vai passar no corpo humano de alguém que está suado com a resistência do seu corpo em 5K. Vamos lá. É só a gente dividir a tensão. Vamos começar pelo 220. 220 dividido para 5.000 é igual a uma corrente de 44 miliamperes. Isso no corpo humano. 44 miliamperes mata. 44 miliamperes é fatal para o ser humano. Tá? Essa corrente já mata, já é perigosa. Agora vamos fazer esse cálculo agora com a tensão de 127 volts. 127 dividido para 5.000 é igual a 25 miliamperes, aproximadamente. 25 miliamperes é prejudicial? Sim. Porém, é menor do que a corrente que surge quando você toca no 220. Perceba que o 220 é mais perigoso por causa disso. A corrente vai ser maior, tá? Porque a resistência se manteve a mesma. Então, a corrente vai ser maior quando você toca na tensão de 220 volts. No 127, os aparelhos têm uma resistência menor. Veja isso. Quando a sua tensão da sua região é 127 volts, os aparelhos normalmente têm uma corrente, uma resistência elétrica, tá? Uma resistência elétrica menor. Por causa disso, ele vai mandar ali, vai trabalhar na mesma potência, tá? E vai ter uma corrente maior nesses aparelhos. Nos aparelhos eletrônicos vai ter uma corrente maior. No seu corpo, não. Nos aparelhos que já foram feitos para isso, para aquela tensão. É tanto que você pegar um aparelho que funciona em 127 volts e ligar no 220, ele vai queimar, ele vai estourar. Agora, se você pegar um aparelho que foi dedicado para trabalhar em 220 volts e conectar ele no 127, ele não vai trabalhar bem porque não vai entregar totalmente a potência, tá? Porque não foi feito para isso. Você também pode olhar para os fios. Uma instalação elétrica numa residência em 220 volts, os fios são mais finos.
tá? Do que uma instalação onde tem a tensão de 127, onde precisa de fios mais grossos, porque vai passar mais corrente ali, tá? Você não economiza na conta de luz, você economiza na compra dos fios, tá? Quando você tem a rede de 220 volts. Quando você tem a rede de 220 volts, você precisa de fios mais finos. Aí você economiza sim na compra de fios, não na conta de luz.